Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro vídeo do nosso workshop de Geometria de Sucesso. E hoje eu vou mostrar para você como dar uma aula com uma folha em branco. Antes, eu preciso te dar um recadinho bem rápido sobre os dois primeiros vídeos que estão liberados. Se você ainda não assistiu, assiste lá e depois você volta para cá, ou continua aqui e depois você assiste lá, não tem problema. No primeiro vídeo você viu um pouquinho da minha história, viu como eu comecei em sala de aula, da dificuldade que eu tive, e também viu uma atividade para ter a atenção do seu aluno, e a gente usou raiz quadrada, né? Encontrar uma raiz quadrada por subtrações sucessivas. E no segundo vídeo você viu a geometria nossa de cada dia, viu onde está esta geometria nos mais diversos objetos, e agora a gente vai ver aqui como dar uma aula com uma folha em branco. Então, para começar, eu vou usar duas folhas em branco, na verdade, para contextualizar aqui para você. Duas folhas, as duas do mesmo tamanho, A4, e você vai fazer com essas duas folhas dois cilindros. Um cilindro você vai fazer assim e o outro cilindro você vai fazer assim. Então você vai ficar com dois cilindros. Para isso você precisa aí de 4 clips, ou grampeador, ou cola. E aí você vai ter esses dois cilindros aqui. E como que você vai chegar com isso aqui em sala de aula? Como que você vai apresentar isso para os seus alunos? Eu fiz aqui dois cilindros no GeoGebra, só para ficar com os volumes certinhos. Então eu simulei aqui a altura do tamanho da folha 4, 29,7, e com a altura 21, e o cilindro aqui com 29,7. Então você vai, digamos que você apresente, se nenhum aluno perguntar, então você fala, a aula de hoje está nessas duas folhas aqui. Isso já gera curiosidade, O que vai acontecer com essas duas folhas? E aí você faz os dois cilindros. Fala o seguinte, o que vocês vão fazer é responder uma pergunta para mim. E a pergunta é, suponhamos que aqui tenha um fundo, aqui também. Então a pergunta é, qual desses cilindros cabe mais? Qual cilindro aqui tem capacidade maior? E a partir daí você vai começar a desenvolver a matemática, curiosidade, intuição, seja lá qual for o nome aí que os alunos quiserem dar para isso aí. Então, primeiro, você vai fazer essa pergunta, qual que cabe mais? E você vai perceber que a maioria dos alunos vão responder que cabe a mesma coisa. E isso tem uma justificativa científica, que nosso cérebro ele procura o caminho mais curto, E o porquê dessa resposta? Porque as folhas são iguais, então o volume é o mesmo. É uma resposta rápida que o aluno vai encontrar. E interessante, você não deu essa opção de cabe a mesma coisa. Você perguntou qual dos cilindros cabe mais. E mesmo não estando no contexto a terceira pergunta, o aluno vai responder que cabe a mesma coisa. Você pode fazer um teste, sei lá, na quinta série, por exemplo, só para ver como que vai ser
a opinião geral. Vamos falar que é pegadinha, coisas do tipo. Né? E tudo isso, né, você levando aí, independente da série que você leve, você, claro, tem que ter um objetivo. Né? Na quinta série, por exemplo, no sexto ano e sétimo ano, você pode fazer, né, um teste. Primeiro, ver como que eles vão responder. Se esse cabe mais, se o outro cabe mais, ou se cabe a mesma coisa, mesmo você não dando essa opção. E aí você, claro, não vai calcular nada, porque isso ainda não está na grade deles, mas você pode fazer a mesma coisa que fez com essas duas folhas com outro tipo de papel, mas um papel mais resistente, colocar um fundo e levar alguma coisa para comprovar qual cabe mais, né? Você pode fazer isso na sexta série e você vai acabar quebrando algumas intuições. Quando você tiver em outra série que o pessoal já consegue calcular em volume, aí sim pode dar prosseguimento e ver o que tem de curioso nesses dois volumes. Então, por exemplo, aqui o volume da direita da tela, ele tem 1040 de capacidade, né? 1040 centímetros cúbicos. E o da esquerda, ele tem 1476. Isso dá uma diferença de 42% na capacidade de um para o outro. É muita coisa, né? Dá para você provar isso aí. Ou prova matematicamente, ou prova empiricamente enchendo os dois volumes. E como que você, né, pode iniciar essa situação? Criando uma tabela. Primeiro a gente precisa encontrar o raio, né? Então a gente sabe da medida do papel A4, então aqui 29,7, quando você enrola aqui, então a circunferência é 29,7. E se você tem a circunferência, dá para encontrar o raio. A mesma coisa quando você faz aqui, né? Aqui a circunferência é 21 e dá para encontrar o raio também. E aí você pode pedir para os alunos preencherem essa tabela. Em uma tabela, você vai deixar o raio fixo e vai mudar a altura. E na outra tabela, você faz o contrário. Então, no volume aqui, no volume 1, a altura ficou fixa, né? A altura 1. E aí foi mudando o raio. No volume 2, foi mudando a altura e o raio permaneceu igual. E aí a gente vai perceber que aonde o raio aumenta, o volume aumenta muito mais rápido. Né? A gente tem aí com o raio 10, a gente tem uma diferença de 10 vezes, né? Um deu 314 e o outro 31,4. Então, preenchendo isso aí, os alunos conseguem chegar no volume, você passa a medida das folhas, tal, vai orientando, e os alunos vão preencher a tabela. E eles vão comprovar que o raio maior, que o cilindro menor, né? Cilindro menor, raio maior, cabe mais e muito mais. E aí você pode perguntar, né, em qual percentual disso aí. E aí eles vão fazer conta, você também pode orientá-los a fazer esse tipo de conta e eles vão, dependendo aí do valor de pi, quantas casas, né, eles vão chegar em 40%, 41%, 42% de diferença. Né, para você conferir esse negócio sem fazer as contas que eles fazem, é só dividir o maior volume pelo menor, subtrair 1 e multiplicar por 100. Isso vai dar o percentual do volume maior, a diferença de 42% aproximadamente. E beleza, né? Nisso aí você já consegue, né, tirar bastante matemática disso, vai desenvolver conhecimentos prévios com seus alunos, mas você pode tirar muito mais coisa disso aí. Só para vocês verem
eu vou mostrar aqui o que eu encontrei quando eu comecei a relacionar aí o raio de um com a altura do outro e ver o que dava. Então eu fiz essas contas aí, o volume 1, o volume 2, e igualei, né? Igualei o volume 2 para ver o que acontecia. E eu cheguei que o H é igual ao R2 dividido por 2R mais 1. Depois eu fui dando valor para o H e ver o que acontece. E a gente chega em equações do segundo grau. E quando eu coloquei essas equações aí no GeoGebra, eu tive essas parábolas. E olha que interessante a expansão decimal das raízes. Essa expansão decimal é a raiz de 2, né? 4, 1, 4, 2, 1 e assim por diante. Tanto na raiz da esquerda como na raiz da direita. E outra coisa interessante também, a distância dessas raízes, quando você coloca todas as parábolas, ela tende a 2, né? Vai tendendo a 2. E isso você pode confirmar isso calculando o limite. Pega essa expressão, e aqui a hipótese era que o raio, ou seja, 2 vezes a altura era igual ao raio. Então, quando você tinha uma altura crescendo 2 vezes, o raio permanecia 1 vez, né? Então, uma altura 4 vezes, você tinha um raio de 2 vezes. Então, essa era a hipótese, né? Ou seja, o R dividido pelo H tende a 2, né? Quando o H cresce muito. E isso no limite a gente comprova que é 2. Aqui está de novo, né? Aí você resolve o limite, tal, com H tendendo ao infinito, e você vai encontrar 2, né? Nas distâncias dessas raízes, né? O padrão que a gente encontra nisso aí. E quando você coloca essa expressão aqui no computador, igual eu fiz, né? Para facilitar mais, a gente encontra também duas assíntotas. Uma no eixo Y e outra no 2. Então, isso aqui, só para te mostrar que tem muita matemática, pode surgir muita matemática de algo simples, né? Como você pegar 2 folhas de papel e transformar essas folhas de papel em cilindros e começar a fazer algumas comparações. É claro, eu não estou sugerindo que você tire toda essa matemática lá para o seu aluno do primeiro, segundo ano e tal, mas é só para você ver que é possível tirar muita matemática. Nesse caso aqui a gente nem dobrou, né? Nem precisou dobrar, só com 2 cilindros a gente tirou muita matemática, e isso é bem bacana você falar para o seu aluno, né? Se não colocar ele para fazer, você pode dar uma aula expositiva e falando sobre isso. E aonde você mostra isso para o aluno, né? Onde está uma aplicação, né, do dia a dia para o aluno ver essa relação de um cilindro para o outro. Aí você pode dar esse exemplo aí dessas caixas d'água em diversos lugares, nos condomínios, alguns condomínios residenciais, né, que tem esse tipo de caixa d'água. E aí pode ser que o aluno não perceba, não pergunte, mas se não perguntar, você deve afirmar isso, né? E fazer essa pergunta, levar este questionamento. Se o cilindro menor cabe mais, por que esses residenciais não usam uma caixa d'água com raio maior e altura menor, né? Para caber mais água? E a resposta, né, é simples, está no espaço, né? Geralmente as construtoras não têm muito espaço para fazer uma caixa d'água gigante com raio enorme. Isso ocuparia muito terreno. Então, a saída é fazer uma caixa d'água comprida. Né? Isso a gente vê muito por aí. E onde estão, né,
é a outra aplicação, né, do outro cilindro? Você pode ver nas distribuidoras de combustíveis. Elas preferem o raio maior, né? É lógico, vai caber muito mais combustível aí. Então você pode dar esse exemplo também. Nesse caso aí, o pessoal tem espaço, não tem economia de espaço, mas fica em locais apropriados e não vai ter problema de espaço. Então é uma coisa, né, bem prática, simples de compreender, né? Por que a Petrobras usa esse cilindro com raio maior e não usa o cilindro comprido, né? Então fica muito fácil para um aluno compreender. Primeiro ele comprova, né, matematicamente, fazendo aquelas continhas da tabela que eu te mostrei, e depois você mostra na prática, né, por que usam desse jeito. E lá na caixa d'água comprida, é claro, é uma questão de espaço, né? Se tivesse espaço, eles também utilizariam desse jeito, é mais prático, né? E a próxima etapa para você aumentar o seu repertório em sala de aula é conhecer o que eu chamei de as 5 etapas essenciais da sala de aula. O Easy Método DIM5A. Traduzindo aqui para você, o Easy Método DIM5A é um método fácil, simples, em 5 etapas, usando dobraduras e matemática. Eu ia falar aqui de uma outra folha, né? Uma outra folha A4 para a gente discutir outros objetos matemáticos, mas não vai dar tempo, tá? O vídeo já está grande já, então infelizmente eu tenho que parar aqui, ó. Tava aqui embaixo, era esse envelope aqui, né? Por exemplo, a gente consegue trabalhar progressões aritméticas e geométricas com esse envelope. E aí o processo é o mesmo, né? Você leva para a sala. Nesse caso aí, você vai dar uma folha para cada aluno e vai instruindo, né? O que vai acontecer? Não, ninguém sabe o que vai acontecer. Você vai orientando, faz essa dobra, agora faz essa, agora faz essa, agora faz essa. No final, o pessoal vai sair com um envelope. E depois você vai, né, falar da matemática envolvida, fazer questões. Eu tenho essa atividade pronta já. Ela também está no curso, né, que eu desenvolvi. E você também vai ter a oportunidade de continuar, né? Mas digamos que seja uma extensão do que você já viu até aqui, conseguiu baixar também, uma continuidade de materiais e técnicas que a gente vai desenvolver lá no curso. E todos os detalhes para você, né, se inscrever, né, no curso, eu vou te enviar no próximo e-mail. E lá na página está muito detalhado, está tudo explicadinho, o que tem no curso, o que não tem, por quanto tempo você vai ficar com o curso, investimento, material complementar, tá tudo lá. Então você dá uma olhada lá, analisa direitinho e se você optar em se inscrever, tudo bem, né? Seja bem-vindo. E se não, tá tudo bem do mesmo jeito, a gente se encontra em outros workshops. Você, né, vai ficar inteirado disso já no próximo e-mail, vou enviar link para você ver tudo isso lá. Então é isso. No próximo e-mail você fica sabendo de todos os detalhes e até a próxima.